pessoa é justificada, ela é absolvida. Aquilo que havia cometido, aquele erro, aquele delito, ele era absolvido por alguém. Neste caso, poderia ser por um advogado. Mas no termo teológico, amém, justificação ou justificar é a ação ou o efeito da graça divina. Olha aí, ação ou o efeito da graça divina que torna uma pessoa justa. Quer dizer, restitui a ele uma consciência limpa. Amém? Então, a justificação, irmãos, a justificação é algo muito importante na vida do crente entendê-lo. É algo muito importante na vida do ser humano entender a justificação. Por quê? Porque a justificação nos vai fazer entender, amém? Que os meus pecados são perdoados por Deus. Amém? Que a minha culpa é tirada porque Deus tira de mim a culpa. Amém? Por isso que nesta noite, irmãos, nós queremos começar com esse versículo que fala: tendo sido, pois, justificados pela fé. Amém? Isto não é algo próprio da gente, isto não é de alguém humanamente, isto é acreditando em Jesus, tendo fé que Ele está me justificando daquele erro, daquele pecado, daquilo que eu cometi. Amém? Pois que temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a minha consciência se sente limpa quando o Senhor me justifica. Quando alguém é justificado, a sua consciência começa a ficar limpa. Por isso que o significado no hebraico, né, quer dizer, a pessoa é declarada judicialmente em harmonia com a lei do governo ou com a lei da justiça. É tornada reta. Uma pessoa reta. Ah, mas ele era ímpio, ele era pecador, sim, mas agora ele é tornado reto. A palavra de Deus menciona essa palavra, tessadak, né, em hebraico, também no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 7, quando fala: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Amém? Ou seja, o Senhor aí estava falando que Ele não ia colocar uma pessoa ímpia como reta. Não justificaria o que faz maldade, ou o que faz as coisas incorretas, Ele não justificaria. Amém? E ainda tem outro versículo em Isaías capítulo 5, versículo 23. Dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça. Ou seja, que ao ímpio eles tornam reto, mas com suborno. Mas ao justo, eles negam a justiça. Amém? Ou seja, que a injustiça já não existe de agora, não. As injustiças já existiam desde o passado. Mas o que dá a entender aqui, irmãos, o que a gente quer pegar é o termo de justiça. Ou seja, tornar uma pessoa ímpia, reta. Então, quando a justificação acontece na vida de uma pessoa, a pessoa começa a ter uma absolvição. Não sei como a palavra se expressa, né? Começa a ser absolvida. Ou seja, a sua consciência começa a ser chupada de alguma maneira. Ela é absolvida. Ela é tirada. Aquele pensamento, que eu cometi um grave erro, eu cometi um grave pecado, eu cometi uma coisa que não devia fazer, eu me sinto mal na minha consciência, mas agora vem o Senhor e nos justifica. Que é o que fala Romanos no capítulo 5, versículo 1. Agora vem o Senhor e nos justifica. Mas como isso acontece, irmãos? Isso acontece pela fé. Porque há pessoas que dizem: pastor, eu não me sinto bem, eu pequei, mas eu já pedi perdão a Deus, mas eu não me sinto que eu me sinta bem, eu não me sinto bem, eu sinto que não sou perdoado. Não, então está faltando fé em você. Porque nós somos justificados por fé. Quando a gente se aproxima do Senhor, ontem estávamos falando do sacrifício de louvor, né? Se aproximar de Deus. Quando a gente se aproxima de Deus para sacrificar a Deus algo, para entregar a Deus algo, eu tenho que ter fé que Deus vai receber esse meu sacrifício. Eu tenho que ter fé que eu vou me aproximar com o Senhor acreditando que Ele vai fazer em mim aquilo que eu preciso.
Amém? Eu tenho que ter fé. Ainda que não aconteça na hora, eu tenho que ter fé que acontecerá. Por quê, irmãos? Porque o justo viverá pela fé. O justo não pode, uma pessoa, um cristão não consegue viver, se manter sem fé. É como tirar um peixe da água, da sua hábitat. Não consegue viver. O cristão sem fé não consegue andar. Então, a justificação vem pela fé. Quando eu leio a Bíblia e eu vejo que o Senhor me justifica, irmãos, eu tenho que acreditar nisso. Amém? Porque a justificação é a absolvição, amém? Da minha culpa, do meu pecado, do meu erro. O Senhor absolve, o Senhor tira, o Senhor me torna. Eu era ímpio, eu era pecador, é verdade. Eu era ladrão, eu era mentiroso, eu era um monte de coisas erradas. Mas o Senhor veio e me justificou. Agora eu tenho uma vida nova. Eu tenho que acreditar nisso, amém? Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras também serás condenado. De maneira sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. Romanos capítulo 3, versículo 4. A justificação, irmão, vem de Deus. A justificação vem de parte de Deus. Quando acreditamos nela, recebemos justiça. Irmãos, eu colocava hoje um exemplo, falando para alguém sobre a justificação, sobre ser absolvido de algum erro, de algum pecado. Eu dizia, e muita gente pensa isso, irmãos. Eu acho, não sei se algum de vocês ainda passou pela sua cabeça isso. Porque tem pessoas que falam isso, né? Olha, eu não tenho culpa do que Adão e Eva fez no Éden. No Éden essa aqui. No jardim do Éden. Eu não tenho culpa. Adão e Eva pecaram. Era para Deus castigar eles lá. Não a nós. Eu disse, é verdade. E é verdade. Deus castigou a eles lá também. Amém? Deus fez um juízo para Adão, Eva e para a serpente. Mas fomos salpicados. Não sei se a palavra é certa. Salpicados. Fomos esparcidos. Esse pecado que entrou na raça humana se esparceu e chegou até nós. Como eu dizia hoje, muitos culpam a um país X que ele inventou aquela doença do corona. Isto que o outro inventou aquilo e eles são os culpáveis. Mas todos fomos contagiados. Então, ainda que a gente procure um culpável, já estão contagiados todos daquilo. Então, muitas pessoas têm essa pergunta, olha, se eles pecaram lá no jardim do Éden, era para Deus ter castigado eles lá e não a nós agora. Eles foram castigados. Mas esse castigo também é consequência do pecado para toda a raça humana. E todos nós fomos contagiados também por esse pecado que entrou na raça humana. E o pecado da desobediência. Amém? Mas eu dizia hoje, se eu não tenho culpa daquilo que aconteceu lá no jardim do Éden, mas eu tenho sido salpicado, não sei se a palavra está certa, eu tenho sido contagiado também. Impregnado? Eu tenho sido contagiado, amém? Disso que aconteceu no jardim do Éden. É como quando alguém diz assim, um exemplo mais moderno, é como quando alguém cometeu um pecado, ou melhor assim, cometeu um pecado, uma falta, um delito, e ele diz, mas eu não tenho culpa disso, desse delito que aconteceu, mas o juiz, ou o investigador, ou o policial, ou não sei, a polícia, diz, você pode falar o que você quiser, mas as tuas digitais estão ali no delito, entende? Você pode até mesmo dizer que foi enganado, e que te levaram lá para cometer o delito enganado, e até mesmo não sabia que isso era um delito, mas tuas digitais estão ali, você não tem como se escapar,
Você até por dentro pode falar, eu não matei, eu não pequei, eu não fumo, eu não bebo, eu não cometo adultério, eu não cometo fornicação, eu me mantenho, eu tenho uma família feliz, eu tenho isto, que o outro, eu trabalho honestamente. Sim, mas tuas digitais estão marcadas por aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. O pecado entrou na humanidade e a desobediência está em toda a raça humana. Que se a gente fala para uma criancinha de 1 ano, que obedeça, que para lá não vai, e ela vai para lá. Ela já nasce, a criança já nasce com aquela sementinha do desobediência, do pecado. Então quer dizer, por mais que a gente fale, ele é inocente, ele não é culpável, mas as digitais estão ali. E isso é o que poderíamos usar hoje como a justificação. Por quê? Porque se uma pessoa se declara livre, não, se declara inocente, ele tem que comprovar que é inocente. Mas se na cena do crime aparecem as digitais, eles vão dizer, você não é inocente. Aqui está a sua digital. Então, ele tem que comprovar, ele tem que se justificar. Ele tem que ser justificado, amém? De que ele é inocente. Qual por nossos pecados, olha aqui, Romanos 4:25. Qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Olhe, ele foi entregue. Entregue significa sacrifício também, louvor. Ele foi entregue. Jesus foi entregue por nossos pecados, ou pelo pecado da humanidade. E ressuscitou. Olha aí, ele foi entregue pelo pecado, mas ele ressuscitou para justificar a nós. Quer dizer, irmãos, hoje, se uma pessoa inocentemente foi enganada para cometer um delito, mas as digitais estão ali, a justiça cai sobre ele, ainda que ele se ache inocente. Mas para ele parar de ser culpado, tem que vir um advogado. E o advogado tem que falar por ele. E o advogado tem que pagar por ele. E o advogado tem que mostrar a justificação de que ele não é culpável. Por isso que, irmãos, quando a gente vê o sacrifício de Jesus na cruz, é o advogado maior desta terra, aleluia. É o advogado maior do universo, mostrando e entregando sua vida por nós para pagar o preço. Glória a Deus, Jesus veio e se entregou por nós para pagar o preço. Aquela cadeia que eu tinha que pagar, esse pago, esse delito que eu tinha cometido, essa falha que eu tinha feito, que eu tinha falhado contra Deus, eu era quem tinha que pagar. Mas o Senhor se entregou por mim, se entregou por nós, irmãos. Ele se entregou por nós na cruz, ele se entregou, ele pagou. Mas o advogado não somente colocou a fiança ali no juiz ou lá no lugar da audiência. Ele não somente colocou o pago, senão que ele disse, eu vou justificar ele. E como eu vou mostrar minha justificação? Ressuscitando dentre os mortos. Eu ressuscitei dentre os mortos e eu posso testemunhar, eu posso mostrar justamente que ele já pagou pelo preço. Ele já não é mais culpável. Agora a gente é absolvido do delito. Amém? Agora a gente é absolvido, a gente é tornado reto. Mas não por mim, ou não por nós. Pela fé nele. Pela fé em Jesus, somos justificados. Por isso que falo o versículo que começamos lendo. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Irmão, todo aquele que se aproxima de Jesus com fé, recebe justificação. É que já não é mais culpável, já não é mais pecador. Por quê? Porque eu, pela fé, me aproximei de Jesus e sou justificado. Em tua cabeça, em nossa cabeça, irmão, não pode mais andar aquele pensamento de que eu fui pecador, de que eu cometia pecado, de que eu fui isto, que ainda sou pecador. Não, se você já está em Cristo, está dentro de Cristo, está ao lado de Cristo, está rodeado por Cristo, cobrido ou coberto por Cristo, irmão, você já não é mais culpável, você é inocente. Por quê? Porque Cristo te torna inocente. Aleluia! E isso não é de nós, isso vem de Deus, isso vem pela fé no Senhor.
Amém? Por isso que o termo teológico sobre justificação, ele diz que é a graça divina, o efeito da graça divina para tornar um homem que era injusto, justo. Um homem que era pecador, justo. Então, a gente sabe que agora já não somos mais pecadores do jeito que antes, né? Agora somos pecadores arrependidos e justificados por Cristo. Ele nos justificou. Amém? E Ele ainda continua justificando. Se teu pecado é grande, irmão, Cristo é maior para te cobrir, para te perdoar. Amém? Porque às vezes muitos dizem, a fiança do delito, para poder não ir para a cadeia, tem que pagar uma fiança grande. Irmão, Cristo é a fiança maior. Cristo, aleluia, é o pago maior, glória a Deus. Nele estamos justificados. Amém? É o ato soberano de Deus mediante o qual a sua graça, por meio do seu pacto, declara aceito perante dele aqueles que acreditam no seu nome. Romanos capítulo 4, versículo 2. E vamos ler o versículo 2 até o 5. Olha o que diz aqui. Romanos capítulo 4, versículo 2. Vamos ler desde o versículo 2 até o versículo 5. Diz assim em nome do Senhor. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, pela fé. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Amém? Segundo a lei. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica, irmãos, nós não temos a prática da lei agora, mas cremos naquele que nos justifica. Aquele que justifica ao ímpio, amém? Ele, lembre-se que antes, no Antigo Testamento, ele disse, não justificarei o ímpio, mas agora a sua graça, irmãos, nós não merecíamos isto. Deus disse no Antigo Testamento, eu não justificarei o ímpio, mas agora ele justifica o ímpio na sua graça. Irmão, que maravilhoso esse Deus. Ele nos justifica, nós agora, ainda que sejamos ímpios, Ele nos justifica. Por quê? Porque Ele diz, aquele que crê nele, aquele que se aproxima dele, Ele justifica, a sua fé lhe é imputada como justiça. Glória a Deus, irmãos, a tua fé, a nossa fé é imputada como justiça. Não importa o que você tenha feito, não importa aonde você chegou, até onde o inimigo te enganou. Porque, irmãos, isso que acontece hoje, as pessoas, tem um monte de pessoas que hoje estão na cadeia, infelizmente, porque foram enganados por alguém a fazer uma coisa errada, a levar uma mochila cheia de uma coisa errada. E ele diz, eu vou levá-la assim, meu Deus, eu estou precisando de dinheiro, e aí é enganado. Não, mas não leva nada aí não. Você somente vai levar uma mensagem para fulano que fica lá na Europa. Você só leva essa mensagem aí para ele. Não é nada ruim, não. Mas acontece que por engano do inimigo, por engano de outra pessoa, acaba caindo nas garras da justiça. Muitos de nós, irmãos, temos sido enganados pelo inimigo, pelo diabo, pelo inimigo. Pela maldade. Assim como ele suscitou, assim como ele seduziu Adão e Eva no início e fez eles pecarem, ou fez que eles se desviarem do sagrado de Deus, assim o inimigo até os dias de hoje, ele é pai de mentira. O inimigo é o pai da mentira, ele é o enganador maior que existe, e ele continua enganando as pessoas e fazendo que as pessoas pequem sem problema. Olha, está tranquilo. E engana, ele faz com que aquilo que o ser humano pratica não é pecado. Ele como que enfeita a mentira para que o ser humano não se dê conta que isso é uma mentira, que o inimigo está te enganando para te levar para o buraco, para a cadeia, para a condenação. O inimigo está te enganando para levar para a condenação. Mas, irmãos, hoje o Senhor nos está abrindo os olhos. E ainda que a justiça, porque, irmãos, a paga do pecado é a morte. Quer dizer, todo pecador morre.
A paga do pecado é a morte. Mas a dádiva de Deus, amém? O presente de Deus, irmãos, é vida eterna. Irmãos, se o inimigo te enganou para que pecasse, o Senhor hoje abre teus olhos e te diz: filho, você está sendo condenado, você está sendo justiciado, e é verdade, as tuas digitais aparecem ali na cena do crime, mas o Senhor te diz esta noite: acredita em mim, vem a mim, aproxima-te de mim, e eu te justificarei, eu te livrarei da morte, eu te perdoarei, aleluia. Mas é a todo aquele que se aproxima de Deus, aquele que aceita o advogado fiel. Irmãos, a gente às vezes até canta o louvor, advogado fiel, mas nós temos que acreditar que isso é verdade. Ele é meu advogado de verdade. Eu falhei, eu pequei, mas se o Senhor é meu advogado, Ele vai me justificar. Mas se eu acredito pela fé e me aproximo, Ele me justifica, Ele me limpa, Ele me purifica, amém? É o ato da vontade divina. Irmãos, não tem a ver com o humano, não. Não tem a ver com um sacrifício humano, não. É um ato de bondade divina. É um ato de vontade de Deus, pelo qual o homem é tratado como se fosse inocente, mesmo sendo culpável. Mesmo sendo culpável, o homem é tratado inocente por Cristo. Quando o homem se aproxima do Senhor, mesmo que tenha... Lembre aquela frase, aquela escritura que fala em Isaías: se teus pecados forem vermelhos como o carmesim, virão a ser como branca lã. Mas vinde a mim, venham a mim, aproxima-te de mim, e eu absolverei. O Senhor tirará, irmão, se eu nos aproximamos do Senhor, Ele tirará de nós, Ele nos absolverá, Ele nos vindicará, amém? Eu quero ler o versículo 18 do capítulo 5 de Romanos. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, olha aí, por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Romanos 5, 18. Irmãos, por um homem entrou o pecado, amém? Entrou a desobediência a todos. Mas por um também, por Cristo, por o homem perfeito, varão perfeito, pelo Senhor Jesus, pelo nosso advogado verdadeiro, por Ele entrou a nós a graça, entrou a nós a justiça. Glória a Deus. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para que sejam todos justificados, a justiça e a vida. Irmãos, se em esta noite creemos que aquele que se aproxima ao Senhor com fé e acreditando que o Senhor justifica, irmãos, acreditem, o Senhor te justifica. Amigo que me escuta, acredita. Se teu pecado for como o carmesim, se te aproximas de Cristo, Ele tornará como branca lã, como a neve. O Senhor torna brancos nossos pecados. Amém? Imagine, irmãos, uma pessoa que vai ser condenada, inocente, mas as digitais estão ali. Olhe, inocente, mas suas digitais estão ali na cena do crime. E ele está sendo condenado. E ele vai pagar muitos anos de cadeia. Mas imagine que alguém apareça e diga: olha, eu vou mostrar que ele é inocente. E eu vou pagar aqui porque ele é inocente. Por quê? Porque ele me pertence. Eu vou pagar por ele, e eu vou pagar a fiança por ele, e eu vou mostrar aqui que ele é inocente. Imagine a vida daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa que ia pagar uma condena de tantos anos sendo inocente. Era justo? Não. Mas veio o advogado fiel e justificou a esse homem. Quanto não pagaria esse homem, essa pessoa? Quanto não pagaria a gente por alguém que me justificasse diante do meu verdugo?
diante do tribunal, quanto eu não daria por alguém que me defendesse e mostrasse que eu sou inocente? Bom, Cristo, irmãos, Cristo mostrou que nós éramos inocentes. Mas, para todo aquele que crê nele e se aproxima dele, acontece que ele justifica. E ele pagou na cruz por nós. Amém? Irmãos, se ele pagou por você e te justificou, por que a gente não vai agradecer toda a vida? Toda a vida. Agradeça toda a vida. Com tua vida, com toda a nossa vida, vamos agradecer. Ele já me justificou. Era para eu ser condenado, mas ele me justificou. Eu já não serei mais condenado. Irmão, não lhe dá alegria isso? Que você já não seja mais condenado e agora seja justificado? Amém? Alegria nos deve dar. E por isso, irmãos, nós somos gratos a Deus e estamos aqui com nossa própria vida, oferecendo ao Senhor, porque Ele já pagou por mim e porque Ele me justificou dos meus pecados. Ele me perdoou, Ele me limpou. Eu te convido a ficar de pé esta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. E sabe que a nossa justificação vem pela fé. Não é por alguma coisa humana. Não é por obra. Amém? Não é por obra que a gente faça. Nós somos justificados pela fé. Irmãos, hoje ainda Deus continua justificando. Deus continua fazendo justiça. Se o teu pecado for grande, Cristo te ajuda. Cristo te perdoa. Cristo te ajuda a ser justificado. Mas para isso, tem que se aproximar. Amém? Tem que se aproximar. O pacto é esse. Aproxima-te de mim e eu faço teus pecados tornarem brancos. Mas se tu te afastas de mim, não poderá ser possível. Se se afasta de Jesus, não poderá ser possível. Mas se se aproxima de Jesus, será possível ser justificados. Amém? E hoje o Senhor está aqui para justificar. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Se o Senhor está aqui em meio nosso, acredita. Se o Senhor está ali com você, acredita. Porque Ele vai operar em tua vida. Para todos os que escutam esta noite, para os que conseguirem assistir, Deus está aqui para te ajudar. Deus está aqui para justificar-te. Deus não está aqui para condenar-te. Deus está para justificar a tua vida. Em nome de Jesus, oremos. Bendito Deus Todo-Poderoso, maravilhoso Pai Celestial, Rei da Glória, soberano Deus, oh aleluia, aleluia. A Ti seja toda a glória, Senhor, todo louvor, toda adoração, Senhor. Oh bendito Pai Celestial, neste momento, Senhor Jesus, creemos, Senhor, na justificação. Creemos, Senhor, aleluia, que por mais que tenhamos falhado, que tenhamos cometido erros, que tenhamos cometido falhas, Senhor, ainda o meu Deus continua justificando-nos, ainda o Senhor continua trazendo justiça, justificação, ainda o Senhor continua tornando o ímpio justo, ainda o Senhor continua, aleluia, tornando aquele que era culpado inocente. Por quê? Porque o verdadeiro advogado fiel é o Senhor Jesus, mas Ele atende aquele que acredita. Ele, aleluia, glória ao Senhor, faz uma obra maravilhosa naquele que acredita. Em esta noite eu te convido a acreditar. Acredita que o Senhor te pode justificar, pois Ele é o juiz, é o verdadeiro advogado fiel. Amém? Ele é o que nos justifica de todo mal. Que bom que nesta noite acreditemos que o Senhor justifica a tua vida pela fé. Acredita? Em nome de Jesus, em esta noite. Bendito Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que maravilhoso, irmãos, é nós saber que Ele está nos justificando hoje. Amém. Assim que crê no Senhor nesta noite. Crê que Ele pode te justificar. Amém. E Ele é um verdadeiro, fiel advogado. Irmãos queridos, vamos a ficar despedidos em esta noite, mas desde já eu começo a lembrar a vocês, vamos ter a nossa meia vigília, até meia-noite,
no próximo sábado. No próximo sábado a gente não tem culto aqui no templo, senão lá na casa onde mora a irmã Creuza. Nós estaremos ali presencialmente, amém? A nossa vigília, meia vigília, estará o pastor de Edward de São José dos Campos e estará também o pastor de Campinas, o irmão Ener Alírio, amém? Eles estarão aqui com a gente, talvez venham outros irmãos de lá também, mas por enquanto desejar, irmãos, convido a vocês, vamos para o sábado, a nossa vigília até meia-noite, amém? Para vocês que estão aqui, alguns irmãos já estão, se comprometeram a colaborar para fazermos lá uma merenda, alguma coisa lá. Então, para os irmãos que estão aqui, que queiram se comprometer, quiser dar um